WW está voltando no intervalo. Conosco agora na roda, Sandro Teixeira Moita. Sandro é professor de Ciências Militares da Escola de Comando, Estado-Maior do Exército. Sandro, muito obrigado pela disposição de estar aqui no nosso programa. Boa noite para você aí no Rio. Boa noite a você, William, ao Lorival e a toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. E ao Lorival, meu cordial boa noite, afetuoso boa noite. A morte do chefão do Hamas, Yahya Sinwar, coloca o mundo em alerta para desdobramentos da guerra do Oriente Médio. Bom, nós estamos em alerta o tempo inteiro. Agora, o que a gente está querendo tentar entender é o que acontece depois desse fato relevante, um dos mais relevantes, eu diria, desde o 7 de outubro do ano passado. O governo israelense promete que não é hora de encerrar a ofensiva, persegue a libertação de todos os reféns. Confira. Em Israel, moradores saíram às ruas para comemorar a morte do líder radical palestino, considerado o arquiteto dos atentados de 7 de outubro. Na TV, o premier Benjamin Netanyahu disse que este é o dia depois do Hamas, numa referência ao fim do grupo. Para as famílias dos reféns, o primeiro-ministro disse que o exército israelense vai continuar com força total até o retorno de todos eles. Netanyahu também rebateu os críticos contrários à operação terrestre em Rafah meses atrás, um dos últimos redutos aonde milhares de civis foram forçados a se deslocar. Foi nesta mesma região que Yahya Sinwar foi encontrado e morto pelas forças de defesa israelenses. Os últimos momentos foram gravados por um drone israelense. Sinwar aparece sentado dentro de um prédio em ruínas e ferido. No local, nenhum refém foi encontrado. O corpo foi levado a Israel para exames de DNA. A confirmação de que se tratava do maior líder do Hamas gerou protestos. Na Jordânia, manifestantes foram para as imediações da Embaixada de Israel. Aos gritos, disseram que o Hamas continuará forte com ou sem Sinwar. Uma das figuras mais poderosas dentro do Hamas assumiu a liderança geral após a morte de Ismail Haniyeh em julho, alvo de um ataque israelense na Embaixada do Irã na Síria. Em Berlim, o presidente americano Joe Biden disse que hoje foi um dia bom para o mundo e que ligou para Netanyahu parabenizando o primeiro-ministro pela ação, mas agora é chegado o momento do cessar-fogo. Sandro, não sei, às vezes, nós jornalistas temos esse cacuete, evidentemente, é bom que a gente diga isso aqui abertamente ao nosso público. A gente tem esse cacuete de fulanizar as coisas, de amarrar acontecimentos históricos de certa duração a indivíduos. No caso específico, nesse setor do conflito do Oriente Médio, eu estou segmentando, nesse setor do conflito do Oriente Médio, ao longo de 3, 4 décadas, a gente viu vários nomes de organizações adversárias, inimigas de Israel, surgirem, serem eliminados e o problema permanece cada vez, ou assume cada vez proporções mais graves e mais difíceis. E eu volto a uma referência que eu fiz na abertura desse programa sobre o quanto é possível militarmente executar aquilo que se define como objetivo político israelense, destruir o Hamas. O objetivo político do Hamas, destruir Israel. O quanto que militarmente isso é possível? Bom, William, considerando que a guerra é o domínio da política, é o reino da política, ela não pode nunca estar fora dela, talvez o difícil de cobrir essa guerra e de acompanhar essa guerra seja que às vezes ela parece estar um pouco deslocada da política, é de que as forças de defesa de Israel têm a capacidade operacional de destruir a capacidade operacional do Hamas, mas nada além disso. Não há como destruir o Hamas como ideia, como movimento ou como ideologia política. A isso, outras ferramentas do Estado israelense, da comunidade internacional, teriam de ser mobilizadas. Uma grande onda de reconstrução, uma política dedicada à população local. Então, nesse cenário militar, o que a gente está vendo em Gaza, com toda a destruição, é um pouco isso.
A morte do Sinwar talvez seja o estilhaçamento do movimento, mas não a sua destruição, no sentido de que a ideologia permanece, no sentido de que o ideal do Sinwar, embora completamente abjeto e condenável, no sentido da destruição de um Estado e de toda a sua população, ele permanece, porque não há outras vias apresentadas até o momento. Então, talvez seja o momento, e aí o discurso americano é muito interessante nesse sentido, assim como alguns outros líderes globais colocaram, de construir uma outra via. Essa outra via não virá pela mão militar. Essa é uma afirmação forte do Sandro. Até aqui parece que o governo israelense confiar totalmente que uma solução militar lhe traria os objetivos políticos. Até agora não alcançou. Evidentemente, o que Israel registra hoje como sucesso contra o seu adversário imediato, que é o Hamas, cria uma situação política, de certa forma, no termos de uma abertura de janela? Não, porque o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, declararam imediatamente que não aceitam nenhum tipo de cessar-fogo com o Hamas. Então, essa janela está fechada. O Netanyahu não tem como negociar a formação de um governo com outros líderes, porque eles também não aceitam o Netanyahu, né? Então, ele só tem essa possibilidade desse gabinete, que depende do Smotrich e do Ben-Gvir, e agora foi reforçado também com o Gideon Saar, um ministro sem pasta, que tem exatamente a mesma posição. Os três hoje comandam 17 cadeiras no parlamento. E a maioria do Netanyahu era de 64 cadeiras, agora passou a ser de 68 com a entrada do Saar, de forma que ele depende desses três elementos. Além disso, a gente não sabe se... O Netanyahu, ele surgiu na política israelense por volta de 1996, rejeitando a fórmula do troca de terra por paz. Que era a base do Acordo de Oslo. E que era também a visão tanto do Likud quanto era um certo consenso, né? Aí os detalhes, as nuances trabalhistas eram um pouco mais condescendentes, o Likud mais duro. Mas ele rejeitou essa fórmula e falou, não, nós vamos ter segurança continuando com as nossas terras, né? Protegendo as nossas terras e olhando a Cisjordânia e a faixa de Gaza como se fossem áreas tampão que eram chave para a segurança de Israel, que deveriam sempre ser controladas por Israel. Mais tarde, o Ariel Sharon acabou entregando a faixa de Gaza, foi muito criticado, inclusive, por isso. Mas os israelenses, sobretudo os familiares dos reféns e outros, foram às ruas pedir, agora é o fim da guerra, certo? Agora vamos negociar a volta dos 100 reféns. E ficou muito claro no discurso do Netanyahu que ele fala, a guerra continua, ele não tem condições políticas para negociar nada. Por ter coberto boa parte desse período histórico ao qual você se referiu, lá, Lorival, eu acho que o Netanyahu fez pior. Ele praticamente consolidou o sonho de expandir Israel até a fronteira do Jordão. Essa é a visão, inclusive, do Smotrich e do Ben-Gvir, que são líderes dos colonos da Cisjordânia. Eles se consideram próximos a esse, como você quiser descrever. No ponto de vista deles, é algo que eles têm que realizar, por razões religiosas, sobretudo, geopolíticas também, interferindo, inclusive, no Templo do Monte. Que aí eu não sei que tipo de consequência religiosa nós estamos vendo, mas vamos voltar para a situação de hoje, Sandro, e estabelecer a seguinte linha de raciocínio. Nós temos feitos militares, no sentido de acontecimentos militares relevantes. Tivemos o assassinato do Nasrallah, do Hezbollah e a destruição de boa parte da capacidade operacional, utilizando a sua expressão, do Hamas e do Hezbollah estão dados. Estamos aguardando a retaliação de Israel em cima do Irã, que deve vir com certa brevidade, se a gente observa como que o momento político leva a decisões militares. Agora a pergunta é inversa. Essa situação militar que se está criando agora, Sandro, na sua avaliação, que tipo de cenário político sugere? Bom, William, talvez o erro que o governo israelense esteja travando
seja o de tentar enfrentar tudo como se tudo fosse um prego e ele tivesse um martelo na mão. Então, embora ele tenha a iniciativa militar contra o Hamas, a iniciativa militar contra o Hezbollah, a iniciativa militar contra os iranianos nesse sentido, toda essa posição de força não necessariamente se traduz politicamente. A gente está vendo um conflito que está desgastando Israel no cenário internacional de maneira grande. Antes da morte do Sinwar, que foi noticiada hoje, a gente estava, para quem estava acompanhando o conflito, especialmente em Gaza, os americanos tinham dado quase que um ultimato aos israelenses, no sentido de aumentar a ajuda humanitária em Gaza, porque as imagens eram impressionantes, né, nesse sentido. Então, talvez o que esteja se percebendo é que, embora você possa ter uma primazia tática e operacional, ou seja, você tenha as melhores forças de combate em todo o Oriente Médio, isso não necessariamente vai se traduzir num plano político estratégico, porque não vai entregar as soluções que você precisa. Essas soluções, elas têm de vir também de outras questões. Mas é como o Lorival colocou, Israel está aqui meio que num beco sem saída, parte do governo quer que o conflito continue, há uma onda surgindo com essas ações que ocorreram em brevíssimo tempo, a morte do Fuad Shakur, que era o 02 do Hezbollah, depois a morte do Ismail Haniyeh, 18 horas depois a morte do Nasrallah, e a questão dos pagers e dos walkie-talkies, colocaram uma certa sensação, recuperaram uma certa ideia de primazia militar israelense na região contra esses oponentes, e de que Israel poderia romper esse anel de fogo que ela considera que está a cercando. O problema é, qual é a solução política que resolve isso? Então, e a gente não está vendo nenhum movimento por parte de Israel nesse sentido. Há um movimento americano, Anthony Blinken rodou uma série de capitais árabes para tentar negociar a paz. Você também está vendo uma movimentação frenética do ministro das Relações Exteriores do Irã nesse sentido. Ele estava com os sauditas, hoje ele já voou para o Cairo para conversar com os egípcios. Então, talvez algo esteja se desenhando, mas é difícil dizer nesse sentido porque a gente tem esse governo israelense que tem parte desse governo que deseja manter o conflito e acha que é o momento não só de expandir até o Jordão, como você disse ao Lorival, mas também a Gaza. Parte o Smotrich já disse várias vezes que é hora de reocupar Gaza e de expulsar quem está lá. Então é algo extremamente preocupante. Não há solução política nem militar, Lorival. É muito chato a gente ter que dizer isso para o público, mas como veteranos repórteres dessa região, eu não consigo enxergar. Você consegue? Com Netanyahu, não. Qual seria a solução? Não é assim, que não vai acontecer, mas seria. Só para nosso público. Se não vai também acontecer é porque não tem. Qual seria a saída, né? Certo. Seria um governo de coalizão israelense. Você diz do ponto de vista da política doméstica. A Netanyahu provavelmente iria para a cadeia, né? Porque ele corre contra ele um processo na Corte Suprema por abuso de poder, corrupção, é por isso que ele estava tentando tirar a autonomia. Bom, mas vamos esquecer o Netanyahu, vamos pensar no conflito em si. A solução seria um governo de coalizão nacional que aceitasse um cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza, a volta dos prisioneiros, dos reféns, em troca de centenas de prisioneiros palestinos, retirada total da faixa de Gaza, e aí uma negociação com intermediação de países árabes e do Ocidente também, de um acordo de médio e longo prazo de desocupação de Israel da Cisjordânia. Eu não vejo isso. Não vai acontecer. Estou dizendo que não vai acontecer, mas eu estou dizendo que a solução seria essa. Eu queria deixar bem claro para o público, porque esse assunto desperta tantas paixões. E muitas vezes as coisas que a gente diz aqui, quase do ponto de vista, vamos dizer, técnico, jornalístico, são interpretadas como manifestação de vontade ou de esperança nossa. Não quer dizer que a gente endosse isso. Quer dizer que nós que cobrimos aquilo, vimos a coisa da realidade de tal maneira colocada que torna difícil para profissionais veteranos como você e eu acreditar que aquilo seja possível. O que não quer dizer que a gente aplauda. Não vai acontecer, mas seria essa a solução. Então, retirada da Cisjordânia, a viabilidade de um Estado palestino. Seria trepidante, seria complicado, não garantiria a segurança de Israel imediatamente, porque elementos radicais continuariam ali, independentemente disso, mas retiraria combustível desse radicalismo palestino, que a gente viu crescer
ao longo da história. 40 anos. Por causa da ocupação da Cisjordânia, da faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e até mesmo das colinas do Golã, lá, que pertencem à Síria. Você, Sandro, agora temos um minutinho ainda antes da gente acabar esse segmento do programa. A retaliação de Israel sobre o Irã. Muito se discutiu, sobretudo na imprensa americana e israelense, nos últimos dias a respeito. O que chamou mais a sua atenção? Desde o primeiro momento, William, o pronunciamento do Biden de não tocar no programa nuclear, e pouco tempo depois a gente tem uma movimentação pública da Rússia nesse sentido. Não só em noticiário, mas também ligação Putin-Netanyahu. Olha, programa nuclear iraniano não. Então, assim, é uma linha vermelha de mais de uma potência e percebeu-se ali que Israel foi um pouco refreado nesse sentido. E depois a questão também da questão da indústria petrolífera, porque isso pode afetar a eleição americana. Então, o que está se desenhando é um ataque a instalações militares iranianas, a instalações da Guarda Revolucionária. É o que está se desenhando nesse momento. Agora, é difícil afirmar com certeza que vai ser assim. Mas eu acho que é algo para alguns dias aí, dado até o momento. Eu acho que interessa ao Netanyahu manter o momento, manter a iniciativa das ações que ele pode colher frutos e manter a cola desse seu governo, manter esse governo funcionando, mesmo que seja através da guerra. Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Muito obrigado, Sandro, pela participação aqui na nossa roda e boa noite para você aí no Rio. Boa noite a você, William. Boa noite ao Lorival. Boa noite a toda a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu gentil convite. É isso, sempre muito bem-vindo. Lorival, a gente vai para o intervalo. Na volta, nosso assunto é a disputa pelo controle do Congresso nos Estados Unidos agora nas eleições. Até já.